Tiago Kendamano é o meu nome. Hoje vamos tratar acerca da diabetes, as causas, sintomas e o tratamento. Você sabia que a diabetes é a terceira doença que mata mais ao mundo? Fique ali porque é acerca deste assunto que nós vamos poder abordar hoje o que é realmente a diabetes. Quando estamos a dizer que o indivíduo está com problema de diabetes, esse processo não ocorre. O que acontece realmente? O que acontece é o seguinte: este mesmo indivíduo, depois de ver esse alimento, automaticamente, quando o açúcar entra dentro da corrente sanguínea, vai diretamente para o pâncreas. O pâncreas, o nosso corpo produz certas substâncias que não facilitam a entrada do açúcar no sangue, porque pode ter a resistência à insulínica ou então pode ter também deficiência do próprio pâncreas não produzir. Por isso, e a partir daqui vamos definir os três tipos de diabetes. A diabetes do tipo 1. O que acontece com a diabetes do tipo 1? A diabetes do tipo 1 é causada por intermédio de anticorpos ou então a nossa dificuldade autoimune, que vai de certo modo invadir a nossa defesa, vai invadir o nosso próprio organismo e automaticamente, quando tiver grande quantidade de açúcar no sangue, de uma maneira elevada, sem controle, vai diretamente para o pâncreas. As células betas do pâncreas automaticamente são destruídas e o pâncreas não consegue produzir insulina. Automaticamente, este indivíduo nasce já com essa deficiência. Então, esta é a diabetes do tipo 1, que começa pela infância. Agora, o que é a diabetes do tipo 2? A diabetes do tipo 2 são causadas principalmente por um estilo de vida não regrado, por sedentarismo, excesso de peso. Mas este mesmo indivíduo nasceu tão bem, chegou a ter aproximadamente os 40 anos sem diabetes, mas por intermédio de um estilo de vida não regrado, aumentou o peso e também certos alimentos, principalmente aqueles que são os doces, de certo modo o seu pâncreas deixou de funcionar uma grande quantidade de insulina e isso dificulta com que este mesmo açúcar vai acentuar tanto no sangue e não tem facilitador, que é o hormônio, que é a insulina, que ajuda com que ela possa entrar dentro das células. Ou então pode ser a particularidade que o seu pâncreas produz normalmente, mas quando este mesmo hormônio, que nós chamamos de insulina, vai até ao tecido adiposo ou até na membrana da célula, logo que pensa para ativar o glúten 4, que é a substância que fica dentro da célula para abrir o tecido adiposo, não abre. E o que acontece? Vai levar-se grande quantidade de açúcar no sangue e isso vai facilitar com que vai dar falência a alguns órgãos mais próximos, como a questão do rim, a questão do coração, a questão do cérebro. Por isso que as pessoas que são diabéticos depois começam a entrar em problema de insuficiência renal, problema de hipertensão arterial e ao longo da nossa explanação vamos falar dos sintomas. Agora, entrando também para a diabetes do tipo que nós dissemos a gestacional, que é a terceira, que é mais observada também, essa é uma diabetes que não tem uma causa específica, porque acontece nas mulheres grávidas. A mulher grávida, quando não tinha um feto dentro do seu organismo, ela não é diabética, mas por certas razões, por intermédio da placenta, a produzir certos hormônios, impede com que a glicemia suba de uma maneira crônica no sangue e leva com que essa mulher tenha um nível alto ao longo da sua gestação. Mas quando ela ir para o parto, tiver o seu bebê, automaticamente os níveis baixam, mas há um perigo aí. Essa mulher deve ter certo cuidado, porque com o tempo possa entrar dentro do quadro da diabetes. E agora, quais são os sintomas? Os principais sinais para automaticamente notar que estás com a diabetes. Os principais sintomas, primeiro, boca seca, você sempre começa a ter a boca seca, sede excessivo, mijar, não é, urinar constantemente à noite, que nós chamamos de notúria, ou dia, que nós chamamos de diúria. Você vai à casa de banho, urina em grande quantidade, fraqueza, você começa a perder força, uma perca de energia sem explicação, depois tontura, você também começa a ter sempre tontura, e outro promenor também, você começa a sentir câimbras,
vai começar a ter câimbra, principalmente nos membros, nas articulações. E depois também vai começar a sentir aquecimento nas patas, conforme que nós dizemos que ele danifica o rim. E também automaticamente vais começar a ter formigueiro, sentir que tipo tem alguma coisa a andar. E quando a diabetes não é controlada, não é tratada, mata. É um assunto muito, muito sério e requer certo cuidado. Então estamos aqui para poder ajudar. Venha à Clínica QNMed, estamos à sua disposição naquilo que for necessário. Vamos poder resolver o seu problema de saúde.